Olá, meu nome é Dimitri, eu falo sobre SAP, Power BI e outras tecnologias nas redes sociais. E esse é o quinto vídeo de uma série de indicadores de venda que eu estou montando com base em dados da Adventure Works. Todos os vídeos são gravados sem cortes, do começo até o fim, e todos os dados estão disponíveis no repositório que eu tenho, que vai estar o link disponível aqui. Vamos lá, continuando no que eu estava no vídeo anterior. Esse foi o arquivo tal qual eu parei no vídeo anterior. E eu fiz aqui a geração dos indicadores, Aqui nós temos as vendas, nós temos a meta. E eu coloquei alguns cartões aqui na área de cima. Eu resolvi fazer uma coisinha só diferente aqui, ó. Eu vou fazer uma mudança aqui, ó, no visual desses cartões. Aqui. Primeiro, eu tenho aqui o valor vendido, tem aqui 2013. E eu tenho um rótulo que é esse aqui, ó, desvio do ano anterior. Esse valor aqui, ó, de menos 54% que está aqui. Eu vou fazer uma alteração só para tentar colocar aqui um ícone, alguma coisa assim, para facilitar a visualização. Então, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou jogar aqui neste rótulo uma variável, vou retornar ela. Não, continuou com a mesma coisa. Agora eu vou retornar ela formatada. Como é que vai ser essa formatação? 0,0%. Sinal de percentual, fecha, fecha. Aqui, ó, não coube direito esse valor aqui. Então, ok. Então, eu consegui agora ajustar a fórmula para trazer esse desvio e trazer ele formatadinho aqui. Considerando que isso aqui tá... Deixa eu arrastar para baixo. Como é que eu vou fazer agora? Eu quero colocar um ícone com seta para cima, seta para baixo, para trazer isso daqui. Então, como é que eu vou fazer aqui? Vou criar aqui direto no return, se o percentual for menor do que zero, entre aspas, Windows ponto, aí ele abre essa caixinha aqui, e aí eu vou colocar esse triângulo para baixo aqui. Se não, eu vou trazer aqui a caixinha, triângulo. Senão, vou trazer um ícone que ele mostra o valor, o triângulo para baixo ou para cima, no formate. Vou colocar um ABS para ele ajustar o sinal. E ó, ficou quase bom. Deixa eu dar uma largada aqui. 54% para baixo. Só teria que fazer aqui o ajuste visual da área de espaço aqui para poder ficar mais claro isso daqui, mas considerando o número de cartões que eu tenho, eu consigo ajustar eles visualmente para colocar isso daqui. Uma outra coisa que eu acho que faz mais sentido é a meta passar a estar aqui também como um rótulo de detalhe. Então, vamos fazer uma coisa, vou vir aqui nesse cartão e vou tirar a meta daqui. E aí aqui na formatação, rótulos de referência, valor vendido, vou colocar aqui a meta. E aí tá aqui a meta, beleza? Para garantir também que fique bem claro o quanto que essa meta desviou ou não, eu vou colocar aqui, vou criar aqui também um rótulo de referência para o desvio do ano anterior, igual o desvio do ano anterior, mas eu vou fazer o desvio da meta. Vou colocar aqui neste grupo das metas, Ctrl C, Ctrl V, não tem por que a gente reescrever tudo do que a gente tem, desvio. Então, do que nós temos? Valor vendido sobre a meta, o restante da fórmula está escrito. Aí, com isso, a gente poupa tempo. E aí, aqui, vou vir aqui na meta, no valor vendido,
valor, detalhe, vou adicionar aqui, desvio da meta, 8% abaixo. Perfeito. Eu tenho aqui então a meta, ok. Valor vendido, eu tenho ticket médio e eu tenho a margem de contribuição. Vamos colocar aqui, o que que eu tenho aqui? Ticket médio. Uhum. E aí eu tenho o valor vendido ano anterior. Eu vou querer colocar também o ticket médio do ano anterior. Ticket médio ano anterior. Copio o texto da fórmula, não tem sentido a gente reescrever tudo, né? Usando a fórmula ticket médio, usando a mesma ano base de calendário, não uso previous period, porque aqui eu deixei um filtro em todas as páginas que permite ao usuário selecionar mais do que mais do que um ano. Então, com isso, deixa eu me ajeitar aqui. Com isso, eu posso ter mais do que um ano no filtro, então sempre previous período last year pode não ficar muito sem período last year, alguma coisa assim, tem que tomar cuidado com essa fórmula. Usando esse ano base aqui, aí ele sempre mostra um, e aqui também ele vai estar mostrando qual é o ano que está sendo considerado ali para isso. Beleza, então vamos aqui, ticket médio, rótulos de referência, ticket médio, qual que é o rótulo? Ticket médio ano anterior, ok, 3,8 mil. Só que eu não quero que apareça esse rótulo, então vamos configurar aqui. Aqui selecionando ticket médio aqui, seleciona aqui ticket médio e aqui o rótulo ticket médio ano anterior, aba título. Vou vir aqui. Qual que é o título que ele vai ter aqui? Vai ter uma base anterior texto. Que esse aqui está com o ano ali formatado sobre como texto, que você não pode deixar ele como numeral aqui para essa exibição. Ok, eu estou com esse valor aqui. Posso também colocar um desvio para ele, né? Eu acho que faz sentido, né? Desvio ano anterior. Aqui essa fórmula aqui eu deixei como desvio ano anterior, mas eu deveria chamá-la de desvio da venda total do ano sobre o ano anterior. Faz mais sentido esse nome estar um pouco mais explícito sobre o que ela se refere. Vou fazer aqui também, e aí vou colocar aqui comparativo ano anterior, desvio do ticket médio sobre ano anterior. Ticket médio, divide do ticket médio ano anterior, beleza? Tá ali a fórmula, do mesmo jeito que a outra, ela retorna um texto contendo aquele caractere triângulo para baixo ou para cima, indicando se subiu ou se desceu. De novo aqui com o cartão de linha múltipla selecionado, rótulo de referência, ticket médio, e aí eu vou vir aqui em detalhe e vou colocar aqui desvio ticket médio sobre ano anterior, tá certo. Acho que a formatação do ticket médio ano anterior não está correta, né? Ela está aqui como geral, mas eu quero ela como moeda geral. Vamos verificar. Ok. Uma coisa só que não ficou, esqueci aqui, é duas casas decimais. E aí tá aqui. Beleza, 45% abaixo. Eu gostaria que esses rótulos, todos eles ficassem alinhados. E aí agora eu vou passar um truquezinho aqui. Então, como aqui tem dois rótulos de referência e aqui só tem um, então ele está trazendo esse cara aqui nesse meio, né? Eu vou vir aqui e eu vou colocar mais um rótulo de referência no ticket médio. É uma fórmula que eu já fiz em algum momento anterior que chama em branco. Ela retorna nada. Ela retorna aqui um texto em branco.
E aí eu vou ajustar a formatação dela aqui, ó. O título que eu quero para ela é só um espaço em branco. O valor que eu quero para ela, mostrar em branco como espaço em branco. Então, ó, eu não tinha uma meta, eu quero deixar isso daqui alinhado, e aí eu consegui colocar ele aqui. Ok. Margem de contribuição faz sentido também manter essa margem de contribuição com o ano anterior. Então, vamos lá. Logo a gente para com essa parte maçante e vamos acertar ali os valores, colocar os clientes que estão dando prejuízo, os produtos que estão dando prejuízo ou que estão e dando lucro, né? Margem de contribuição, como é que essa medida é? É só uma soma lá. Então, ok. Então, eu tenho aqui ticket médio ano anterior, nova medida, margem, contribuição ano anterior, margem de contribuição. E aí, mesma coisa do que os anteriores, rótulos de referência, margem de contribuição, margem de contribuição ano anterior. Do mesmo jeito que antes, eu tenho que ajustar aqui o formato dela para moeda geral e anterior também aqui. Curiosamente está negativa para 2013. Pode ser que esteja correto, pode ser que tenha alguma coisa com os dados, aí depois tem que dar uma olhada se faz sentido isso ou não. Lembro que puxamos já o valor ali do custo, calculamos a margem, mas vamos acertar o visual do item e depois a gente vê se a fórmula anterior estava realmente correta ou não. Vamos lá então, selecionar rótulo, vamos personalizar o título aqui para o ano base anterior. Opa, texto. Então aqui vai ficar 2013 e vamos fazer também o desvio disso para a gente ter essa visão, né? Desvio, imagem, contribui, desvio, margem de contribuição sobre a anterior, margem de contribuição ano anterior, e aqui ele vai ter que dar um valor positivo na casa dos 200%, alguma coisa assim, né? Quando estamos de menos 1 milhão para mais 1 milhão. Então, vamos lá. Margem de contribuição, selecionar rótulo, margem de contribuição, detalhe, desvio, aqui 193%, tá com o item, tá com o ícone para baixo. Temos que dar uma olhada nisto daqui. Desvio da margem de contribuição dividida pela margem de contribuição ano anterior menos 1. Vamos pegar a calculadora então. Vamos ver se algum detalhezinho aqui no escrever a fórmula. 1,08 dividido por menos 1,16. Ok. Isso daqui. Menos 1. Dá menos 193. Então talvez a gente tenha que fazer isso aqui um pouquinho diferente. Porque, olha, eu estou partindo de menos 1 milhão para 1 milhão. Então, vamos pegar aqui o bom e velho Excel e vamos acertar aqui e ver o que tá incoerente aqui. Como é que a gente deveria escrever essa fórmula? 1,08 menos 1,16. Então, se eu fizer isto menos o atual menos o anterior, fizer isso dividido pelo anterior, dá menos 193.
o que não está incorreto, só que na verdade eu subi 193%. Eu não tenho certeza se esse 1,16 milhão está correto ou não, mas a fórmula, quando resulta nele, eu preciso que ela esteja correta, né? Então, vamos pensar aqui como é que nós vamos fazer. Na verdade, deveria dividir pelo valor absoluto desse aqui, tá? Então, se eu fizer aqui, vamos refazer aqui no Excel para pegar a fórmula. Eu tenho a margem deste ano menos a margem do ano anterior, 2,24. Isso dividido por, opa, essa margem do ano anterior dividido por isso daqui dá menos 193%. Então, vamos fazer aqui. Se isso daqui fosse vezes 1,93, eu teria quanto? 2,23. Vamos acertar isso daqui ainda. Eu subi o percentual, então eu não posso ter esse valor aqui negativo. Tá bom. Vamos lá? Margem de contribuição sobre a margem de contribuição do ano anterior. Como ela está menor do que zero, então vamos fazer essa fórmula aqui diferente. Margem de contribuição do ano atual menos a margem de contribuição do ano anterior. Subiu 2,24. 2,24 dividido por esse valor, 193%. Então, se eu fizesse isso daqui, mais isso daqui, valor absoluto, vezes, daria em 1,08. Então, eu vou mudar essa lógica dessa fórmula aqui. Então, o que que eu vou fazer? Margem de contribuição menos a margem de contribuição do ano anterior, dividido pelo valor absoluto dela, e eu vou tirar o menos 1. Subiu 193%, porque ó, já que basicamente eu preciso mais do que o dobro dela para acertar. Para prevenir que isso aconteça nas demais fórmulas, eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa em todas elas, porque todas elas podem estar propensas ao mesmo problema, caso dê algum valor negativo. Aqui é 54%, desvio das vendas, valor vendido, menos valor vendido do ano anterior. Nem sempre, quando a gente está construindo um relatório, a gente consegue pensar em todas as exceções. Quanto mais cenários você tiver para testar, melhor vai ser. E aí, às vezes, acontecem esses detalhes, né? Desvio do ticket médio, desvio da margem, os três desvios, corrigido, beleza. Numericamente, quando o número é positivo, aqui também está menos 54, menos 8, dá na mesma. Vou corrigir aqui agora. Valores, rótulo de referência, corrigir não, corrigir o alinhamento. Aqui também o em branco. Daí todos eles ficam bem alinhadinhos. E vamos vir aqui no em branco, que vai ter um título personalizar, que é um espaço, e valor, que é um espaço. Beleza. Salvei o arquivo. Tá aqui ele. E aí, deixa eu dar uma conferida agora nessa margem de contribuição. Deixa só eu ver se esse valor aqui ele está coerente ou não. Vou até dizer, isso não estava no roteiro identificar isso daqui, mas é parte do dia a dia, é parte do trabalho. Como é que eu vou fazer? Vamos pegar aqui o Dax Studio. E aí, deixa eu só deixar ele um pouquinho menor para eu poder olhar o número ali e aqui. Evaluate, summarize columns de calendário ano. Eu vou querer fazer um filtro na de calendário, onde o ano 2014
valor vendido. E aí eu vou pegar a medida aqui, valor vendido. Vou só executar para ver se o que eu fiz está coerente. Vai ter que vir 20 milhões, 20,05, 20,06. Fechou. Margem. E aí, vamos trazer aqui a margem de contribuição. 10,80. Beleza. E aí agora eu vou vir aqui. O ano está em 2013 ou 2014. Aqui eu botei um ponto, era para ser uma vírgula. E aqui eu fiz mais uma coisa errada, que eu deixei um parênteses, mas como é para ser uma lista, tem que ser uma chave. Realmente a margem está bem negativa aqui em 2013. Pode ser que seja um erro de dados, pode ser que seja um erro lá no cálculo da margem. Valor da margem. Vamos pegar aqui. Margem de contribuição. Essa daqui é o valor absoluto desta margem. E aí seria bem interessante se eu pudesse dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Vou salvar esse arquivo e eu tenho sempre uma pasta que eu salvo os DAX que eu executo. Um dia ou outro você pode precisar lembrar de uma fórmula. Inclusive eu faço isso com SQL também. Vou copiar isso tudo aqui. Aí, vou dar um F6, que daí o DAX Studio dá uma formatada nele. Vou pegar só o ano de 2013. Eu vou dar um filter. E aí no F vendas, valor, margem de contribuição do item, e pegar quantas elas estão acima de zero. Linhas de vendas. Count rows. 39 mil linhas que estão acima de zero. Vou copiar e colar esse filtro, comentar ele, porque eu vou precisar daqui a pouquinho talvez voltar nisso. 17 mil linhas que estão abaixo de zero. Então é bem possível que essas linhas realmente elas estejam com um valor aí bem negativo. Vamos fazer mais uma coisa aqui. F vendas. Vamos pegar por pedido e vamos dar uma olhadinha aqui no que tem os valores maiores. Pedido 51131. Vamos dar uma olhada aqui, na F vendas, número pedido. 51131, filtrado esse pedido. Código do vendedor, item, código do produto, preço unitário, valor total, margem de contribuição do item. Valor de imposto do item são $36, frete do item, custo 457 e valor total do item 337. Vamos só conferir se o custo desse item faz sentido, qual que é exatamente essa data aqui, 6 de junho, e qual que é o produto 883. Tem o custo padrão do produto aqui, produto 883, $41 por produto. Aqui, voltamos aqui. Quantidade de pedido era 40 e alguns dólares. O custo aqui está coerente. Então, 2013 realmente foi um ano que operou no prejuízo nessa base aqui. O número chamou atenção, mas já foi explicado aqui. Vamos fazer alguns visuais aqui agora. Eu vou colocar uma evolução mensal. Então, para isso, um gráfico de linhas. Aqui, lembrando, eu não estou usando Figma nem nada para fazer os fundos, então aqui vai tudo
os visuais padrão, tentar encaixar ele mais ou menos na metade ali. Em geral, eu acabo não usando muito Figma nem nada para fazer o fundo dos painéis que eu faço no meu dia a dia de verdade, tá? Então, esse é o jeito que eu faço de verdade mesmo, tá? Entendo que existe uma questão toda de storytelling e tudo, mas eu acho que cada um tem que achar o caminho que faz mais sentido para si. Ano, mês, beleza? Classificar eixo por ano, mês. E aí também classificar eixo, classificar em ordem crescente. Olha só que interessante como essa venda oscila. Se eu pegar mais do que um ano aqui, 13, 14, ele vai estar aqui. Então, vai fazer um drill down. Dá para fazer um, um drill up assim, mas acho que nesse drill down aqui faz mais sentido ele, ele estar aqui desta forma. Uhum. Temos ele aqui. Ok. Eu vou deixar só um ano aqui no filtro novamente. Essa base aqui só tem até junho. Vamos dar uma ajeitada no visual. Valor venda mensal. Esse título aqui eu quero ele no meio e o estilo desse objeto. Eu quero ele com uma fronteira visual que vai ter a mesma cor do fundo. E eu só quero ele por causa de dar uma arredondada no canto. Uhum. Aqui, esses objetos de cima aqui, eles ficaram com uma fronteira visual aqui e isso aqui. Eu não gosto muito que eles fiquem diferentes. Pode dar uma impressão de desleixo ali. Então, deixa eu só dar uma alinhada aqui para ele ficar retinho. Ficou. Eu vou vir aqui nele e vou só dar uma ajeitada ainda no visual dele. Layout, vamos achar agora onde que é. Acho que é aqui nos cartões. Retângulo de cantos arredondados, preenchimento, tela de fundo. Vou tirar a borda. Ele até dá um pouquinho mais de espaço. Aqui eu consigo colocar uma sombra personalizada aqui. Vamos ver se eu consigo. 2, 5, 45, 5 e 90. Sombra bem delicada aqui para isso daqui. Se eu fizer isto aqui assim, eu tenho que só depois acertar a margem. Só que aí o espaçamento entre os cartões ele acaba ficando meio grande, né? Então, eu acho que aqui, layout, máximo cartões mostrado, rolagem. Tem um lugar aqui que a gente consegue colocar o espaço entre os cartões, né? Engraçado que eu tô falando como se tu pudesse me responder, né? Mas, aqui, vou deixar eles sem a sombra. Também não, a intenção não é ficar aqui perdendo tempo demais com a formatação e existe gente muito mais capacitada do que eu para fazer esse tipo de conteúdo. Beleza, temos aqui a venda mensal. É interessante saber quanto que essa venda variou com relação à meta, né? Então, vamos colocar aqui um rótulo, alguma coisa assim, para fazer esse, esse valor. Eu vou vir aqui nele, rótulos de dados, vamos ver como é que eu consigo fazer isto aqui. Série todos, valor vendido. Aí aqui eu posso colocar um rótulo de detalhe. Vamos ver se aqui, ó, desvio da meta. Talvez essa própria medida que eu coloquei ali já consiga trazer esse valor aqui, ó. Vamos colocar ele aqui e vamos ver como é que foi, ó. Esse aqui foi para cima da meta, esse daqui foi para baixo da meta. Só que aqui a gente tem só um indicativo para cima ou para baixo e a gente não pode esperar que o usuário adivinhe exatamente do que se trata, né? Então é bom se eu vier aqui e colocar aqui no título
ícones, indicam, ícones tem acento, né? Em relação à meta. Beleza. Tá aqui. Uma outra coisa que eu não gostei muito é que, olha aqui, aqui ele colocou o, o ícone para baixo, né? Eu gosto, quero que todos eles fiquem em cima. Então, eu vou ter que ajustar duas coisas nesse gráfico para isso. A primeira, o eixo Y mínimo sempre tem que estar em zero para você conseguir respeitar a proporção entre todos os itens. A segunda coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que ajustar o máximo desse eixo aqui para que ele sobre um pouco de espaço em cima. Então, vou vir aqui, meta. Já vou aproveitar e vou criar uma pasta aqui para esse em branco aqui chamado 99 diversos. Beleza. Daqui a pouquinho eu já vou criar mais uma outra pasta. Vou vir aqui e vou criar uma nova medida. Eixo Y máximo venda mensal. Que o que que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar a maior venda que tem e eu vou colocar uns 20% a mais do que ela para ser o máximo do eixo. Aí assim vai sobrar um espaço lá em cima. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar um maxx do Valus de calendário. Eu não tenho ano e mês aqui. Vou pegar só pelo mês. Vou escrever a fórmula, mas eu preciso ajustar ela em seguida e corrigir a calendário para que, quando eu tiver 2 anos filtrados, isso fique coerente. Vou vir aqui, eixo Y. Então vamos lá, eixo Y máximo da venda mensal. Ok? E ó, o eixo Y já ficou maior, então quando tiver esse rótulo aqui acima, ele já vai ficar coerente. Vamos corrigir a carga do calendário? De calendário. Aqui eu tenho esse calendário que eu tinha carregado várias colunas, e aí eu só trouxe as que me interessavam. Mês, ano, NO. 2011-01, este daqui que eu quero. Essa coluna que eu habilito. Daí, senão, se você agrupar só por janeiro, fevereiro, março, e você tiver 2 anos no filtro, ele vai trazer o maior de janeiro. Mas aí, para que isso funcione, vai ter que ser maior mês, ano, NO. Então, aqui tá coerente. Vamos só ainda dar uma ajuntadinha visual. Eu gosto de colocar marcadores aqui para ficar bem explícito nas linhas. A junção, estilo da linha, tracejado sólido, tipo de interpolação suave. Ela fica, eu acho que ela fica um pouco mais agradável para olhar. E aí, o tipo de linha suave, eu acho que isso fica mais coerente. Uma coisa que poderia ter aqui também é a questão do ano anterior. Deixa eu checar uma coisa aqui, ó. Eu posso colocar aqui um marcador na linha só para identificar aonde, quanto que foi o valor da venda no mesmo período do ano anterior. Então, vamos lá. Aqui, eu só tenho aqui o valor do ano anterior. Então, eu preciso fazer a venda no mesmo período do ano anterior. E aí eu vou usar a função padrão do, do DAX. Valor vendido, mesmo período, ano anterior. Eu vou usar um calculate do valor vendido, semi-período last year de calendário. Qual que é a data? Semi-período last year da de calendário. Data. Beleza. Colocado aqui, aí eu vou colocar esta medida
aqui, e aí eu vou fazer um ajuste visual para que isso fique um pouco mais correto, tá? Valor vendido. Uhum, beleza. Então, eu posso ver aqui que tem os outros anos, que os outros meses, e eu vou deixar essa questão de quais meses vão aparecer a cargo do filtro do usuário. Então, se o cara quiser ver maio, junho, a gente ainda tem dados. Se ele quiser ver julho, ele filtra, senão, não, ele pode querer eventualmente estar querendo olhar essa evolução. Eu não quero que a informação do valor vendido ele tenha uma competição entre os dois volumes de dados. Então eu vou precisar fazer um ajuste aqui. Eu vou colocar aqui, ó, renomear campo para esse visual. Eu vou chamar ele de ano anterior. Beleza. A legenda eu sempre gosto de deixá-la inferior, central e sem título. Uhum. Aí o que que eu vou fazer ainda? Na formatação, eu vou ter aqui rótulo de dados e no ano anterior eu vou tirar a formatação. Vou colocar aqui linhas. No ano anterior, eu vou deixar ela com transparência. E aí agora, ó, só estão os marcadores do ano anterior. E aí aqui eu já consigo saber qual que é a venda com relação ao ano anterior. Eu poderia de repente até deixar um rótulo diferenciado, mas vamos segurar isto por aqui. Pode perceber que eu tinha ajustado o eixo Y aqui, ó, para que ficasse na maior venda mensal, mas como eu tenho agora a venda mensal do ano anterior, tem uns casos aqui que não ficou legal. Então, eu vou ajustar essa eixo Y máximo. Além de colocar aqui o max x do valor vendido, eu vou colocar ainda o max x dentro de novo. E o que que recebe esse max x? Eu vou criar uma tabela virtual aqui que vai ter o valor vendido e valor vendido ano anterior. Como ela é uma tabela virtual aqui que não tem colunas, não tem nada, ela vai retornar uma coluna chamada valor. E aí eu vou até deixar um segundinho aqui se tu quiser tirar um print para olhar isso. Dado Enter. Aqui, eixo Y máximo. Será que eu tenho que fazer 1,25? Agora ficou um pouquinho mais coerente o número aqui, ficou mais fácil de visualizar esse dado, apesar de que o valor vendido aqui foi mais, então deve ter sido alguma outra causa, ou é, a própria questão do, da legenda aqui, que deve ter dado uma diminuída no meu espaço total, tá? Então, ajustado isso tudo aqui, que eu acredito que faz sentido ainda a gente colocar aqui um controle, talvez por país ou por região geográfica. Então vamos lá. Esse vídeo está um pouquinho mais longo, mas eu quero terminar ele com pelo menos o layout dessa página finalizado, tá? Então, vamos lá então, de região vendas, vamos colocar os valores por país, valor vendido, ok. Hum, temos aqui o código do país, venda por país, centralizado. Tem aquela questão das margens, a borda. Eu copio a formatação desse cara, jogo aqui, e aí ele já copiou. Com isso, quando eu copiei a formatação, ele também copiou a. Ele também copiou
os rótulos, a formatação do rótulo de dados aqui. Esse rótulo de dados, ele está comparando com a meta, né? Então é bom eu deixar isso daqui, ó. Ícone, em relação meta. Beleza. Hum, Aqui eu tenho o valor vendido. Esse cara aqui está com formatação geral. Vamos deixar ele valor vendido ano anterior. Fechei a fórmula errada. É para ser valor vendido, não o valor vendido do ano anterior. Vi que o número estava meio estranho, né? E aqui, ó, todos eles estão abaixo da meta. Se eu for tirando os meses aqui, aí ele vai ter aqui o valor vendido por país. Ctrl C, Ctrl V no gráfico. Acho que também faz sentido. Vamos dar uma olhada de produtos aqui. E eu vou trocar. Vou colocar aqui, em vez de país, a categoria. Uhum. Só que na categoria, a meta eu não tenho uma meta específica. A meta toda que eu tenho, ela é baseada na região de vendas. Então, vou ajustar aqui para que os rótulos de dados, valor, eu vou tirar isto daqui, vou tirar daqui. E aí vou colocar. Não ficou bom, ficou muito pequeno ali. Vamos dar uma ajeitadinha nisto daqui. Tentar colocar isso daqui, ó. Aham. Não tá bem a metade. E aí? Uhum. Tenho que tirar esse subtítulo daqui. Então, já estou aqui por venda por país, não, venda por categoria. Categoria. Se escrever certo, fica mais fácil. Beleza. Então, tem a venda mensal, venda por país, venda por categoria. E aí, tem o desvio do país. Eu tenho no valor de venda mensal, acho que ainda faz sentido colocar o desvio com relação à meta, correto? Vou ver se eu consigo colocar aqui barras de erros, série valor vendida, limite inferior. Vamos ver como é que nós temos aqui a meta. E aí aqui. Uhum. E aí aqui a gente tem também o desvio com relação à meta. E aí isso também pode não estar explícito para o usuário o que exatamente é este valor ali, tá? Então, a gente é bom que a gente puder colocar uma identificação visual. Em alguns casos, inclusive, a meta e o valor anterior aqui, eles se sobrepõem, né? Acabam dando uma identificação ali que fica no mesmo lugar, mas pode acontecer também. É que eu consigo colocar uma faixa de erro. Como é que fica esse daqui? Preenchimento, linha. Preenchimento, linha, preenchimento e linha. Beleza. Eu consigo colocar a cor da faixa. Bom, se eu deixar essa faixa assim só com a cor, aí ela pode não ficar bem claro o que tá bom e o que tá ruim, né? Como eu não vou conseguir customizar essa faixa de erro aqui, então eu não vou deixá-la. Só deixar um rótulo de erro corresponder à cor. Formato do rótulo, eu quero faixa. O que nós temos aqui? Relativo, absoluto. Uhum. Pode ser o absoluto. E eu vou deixar uma informação aqui a mais para ficar bem explícito ainda também. Título, os ícones indicam a linha.
Indica o desrelacionamento. A linha indica o desvio em relação à meta. Então já dá para ver aqui quanto que ele desviou pela meta, quanto que foi a mais ou a menos. Tá certo. O que eu acredito que agora a gente ainda pode colocar aqui é, temos aqui uma venda de ano anterior com margem negativa, temos aqui uma venda com margem contribuição positiva. Eu acredito que além de colocar a venda por país, a gente pode também colocar aqui, de repente, uma margem de contribuição por país. De repente, talvez até faça mais sentido deixar essa margem aqui a esse lado, né? Então, vamos lá. Margem de contribuição. Ó, tem um país aqui que tá dando um certo prejuízo. Aí aqui eu consigo saber quais países dão mais ou menos lucro. Margem de contribuição. De contribuição. Eu não vou ter um ícone com desvio com relação à meta. Mas, assim, para os dois gráficos ficarem um pouquinho alinhados, eu vou deixar o subtítulo e dar dois espaços. Daí, pelo menos aqui, eles ficam corretos. E no rótulo de dados que eu tenho, eu vou tirar aqui. Tinha um detalhe. Vou tirar ele. E aí estão aqui os valores. Vou deixar aqui também a venda por categoria. E aí aqui a margem por categoria. Margem de contribuição. Uhum. Já dá para ver aqui uma série de itens que estão com ali com um resultado que não está satisfatório, né? Está com resultado negativo. E aí também cabe à empresa entender se. Mas nossa, está ficando compridinho esse conteúdo aqui. Mas vamos só ainda colocar aqui uma tabela aqui. Essa tabela aqui, eu vou querer colocar aqui nela só um detalhamento dos vendedores, assim, pode ser um detalhamento até bem macro. País, região de vendas, quero essa região aqui. E eu vou ainda, tenho o vendedor, temos o vendedor, temos o vendedor aqui. O vendedor também vai aqui, então o gestor que estiver olhando isso pode olhar isso daqui detalhadamente. Valor vendido, valor vendido, valor vendido ano anterior. Valor vendido mesmo período ano anterior. Vamos corrigir essa formatação aqui. Moeda geral com duas casas decimais. E vamos só corrigir esse daqui. Valor por ano anterior. Bom é colocar ainda uma identificação depois para saber que é o que. O ticket médio, margem de contribuição. Ó, esse Canadá que está aqui negativo também. Meta, e o desvio da meta, aquela medida lá que estava trazendo e faz sentido, 8% aqui, 8% aqui. País, aqui tem regiões de venda distintas. A maioria desses países estão com uma região de vendas só. Só Estados Unidos está com mais do que uma, né? Mas tá ótimo. Eu tô achando essas metas todas aqui muito parecidas, mas ok também. Depois eu confiro esse número aqui. Pode ser que tenha alguma coisa na modelagem. Isso aqui. Título vendas por país. G. Vendas por país.
e vendedor. Uhum, tá certo. Ok, eu tenho a margem de contribuição, tenho desvio de meta, ainda tem um espacinho aqui que eu poderia preenchendo. Deixa eu ajustar uma coisa aqui. No estilo, eu gosto de colocar ele com estilo mínimo aqui. Beleza. Talvez eu até nem precise deixar a meta com o valor absoluto dela, né? Deixa eu tirar essa meta daqui. Uhum. Desvio da meta, dá para ver que tá para baixo aqui. Aí eu posso ainda aqui, ó, clicar com o direito, adicionar um mini gráfico, e aí eu vou pegar o eixo, que vai ser o mês, ano, NO. Fazendo isso, ele cria um gráfico aqui, ó, que ele mostra mais ou menos a evolução desses valores aqui por mês e ano. Pode ver que alguns têm uns picos aqui de vai que sobe e desce, alguns outros são um pouco mais estáveis. E aí eu vou. Aí eu vou colocar aqui variação mensal. Ajusto o título aqui dele. Uma coisa, vamos dar uma olhadinha só se a gente ainda tem mais alguma coisa que pode ser interessante, que eu acho que a gente tem aqui um valor de desconto. Margem de contribuição, percentual de desconto do item. Uhum. Vamos ainda colocar isso daqui, porque pode ser que essa venda aí que esteja com valor negativo, ela esteja eventualmente, essa margem de contribuição que não está tão boa, pode ser que ela tenha alguma relação com os descontos, né? Então, como é que nós vamos? Cada item tem o seu percentual de desconto. Eu preciso fazer com que esse percentual ele fique coerente conforme o valor dos itens. Então, não adianta 1% no item de R$ 1.000 e depois 1% no item de R$ 50. Não é 1% de média, né? Esse valor aí. Ele tem que ser proporcional. Percentual de desconto. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que fazer um divide sumex. Eu vou ter que pegar todos os itens, F vendas. Eu vou fazer o F vendas, percentual de desconto do item, vezes F vendas, valor total do item. Daí ele vai pegar cada item, respeitando, cada item vai entrar nessa conta com o seu, proporcionalmente ao seu valor, dividido pelo valor total do item. Vou colocar aqui esse cara como um percentual. Vou jogar, não? Então, com valores baixos, apesar de valores baixos de desconto, ainda tem uma região que é um pouco mais lucrativa, que ela está aqui com 0,20%, mas Canadá está com 0,18%, ainda assim tá negativo. Então, para não alongar demais, que eu sei que já foi bastante coisa aqui, os grandes indicadores de venda estão aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha só nisso daqui enquanto eu termino de falar. É, esses números aqui já são para dar um primeiro passo aí numa análise de vendas. Ainda dá para explorar isso daqui um pouquinho mais. A gente pode pegar isso daqui, os itens que têm mais rentabilidade, itens que têm menos rentabilidade, fazer o ajuste disso e fazer aí um próximo passo com esses pontos. Coisa que eu percebi agora, o espaço aqui não está certinho. Então vamos ajustar aqui, ó. Feito. Uhum, agora tá um pouco mais coerente esse valor aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar esse daqui do mesmo jeito sem espremer nada. Não espremeu. Então, vou parar por aqui. Então, muito obrigado por ter assistido. Deixa um like aí, se inscreve, acompanha o conteúdo. Eu vou seguir com mais alguns passos aí nos próximos vídeos para esses dados e daqui a pouquinho esse arquivo vai estar lá no GitHub do projeto. Então, muito obrigado, valeu e até a próxima.